Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. O nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. Quebrando o espírito de Mamon. Diz assim o Senhor: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Quer dizer que a nossa obra não é vã, não é vão. Tudo que você faz para Deus há um memorial, disse Malaquias. Tudo que você serve, culto, oferta, dízimo, oração, tudo isto é registrado num memorial. Porque um dia a Bíblia diz que haverá a recompensa e os galardões. Vamos ouvir o Pai falar? Você quer ouvir Deus falar? Você está disposto, aberto? Então vamos lá, vamos orar ao Senhor e preparar esta ambiência para que o Espírito encontre liberdade em todos os corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, tenho em minhas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra do Pai, a revelação do Espírito. Esta palavra que é útil para ensino, repreensão, crescimento, maturidade. Ao cumprirmos o que vamos ouvir e estudar, certamente como filhos, teremos alargados os nossos dias com saúde, paz e vida. E o Senhor aumentará sobre nós, Pai, e em nós, a bênção que enriquece. Fala-nos, ó Deus. Não permitas pensamentos humanos, não permitas lógica, não permitas alternativas em nenhum de nós. Nós somos fiéis. Nós dependemos desta palavra. Não queremos cair à esquerda nem à direita. Nós vamos guardar e praticar e fazer tudo o que a palavra diz. E então teremos êxito na vida. Seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas. No tempo de Deus há frutos, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado,
cartas escritas não com tinta nem em pedras, mas na mente e no coração, cartas escritas por Deus. Mas você sabe que a minha relação com você é paternal, não é? Então eu sempre digo, meus filhinhos em Cristo. No célebre poema épico de John Milton, intitulado O Paraíso Perdido, esse grande escritor descreveu, John Milton, o inferno com Satanás rodeado de demônios. E ali estavam na descrição do paraíso perdido nomes que são estranhos para a maioria das pessoas: Moloch, Dagon, Astarote, Belial, Refã e Baal. E cada um deles era um deus de uma cultura antiga. Culturas que foram adoradoras de ídolos. Agora, o mais curioso é que a Bíblia se refere a cada um deles. Por exemplo, quando fala de Moloque, em Atos 7,43, diz: acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso eu te desterrarei para além da Babilônia. Então, este Deus Moloque que a Bíblia se refere, que muitas vezes as culturas tentavam invadir a cultura hebraica, é mostrado como uma figura Moloque, uma cabeça de boi, 2 braços, um corpo poderoso. Essa era a figura do Moloque, que os filisteus, que os antigos, as doutrinas das religiões de então serviam. Depois, em Juízes 16:23 diz: então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Então Dagon, ele era como um peixe, era uma figura de um peixe. Esse era um deus adorado pelos filisteus, que muitas vezes o povo de Deus tentava namorar esses deuses e que Deus condenava. No livro de Juízes fala de Astarote, que é o chefe Baal dos deuses, uma divindade feminina. Diz em Juízes 2,13: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Astarote era esta divindade feminina, e que na realidade era um falso deus, que os povos que não tinham ligação com os hebreus, com os judeus, serviam, e queriam sempre introduzir este tipo de culto no meio do povo judeu. Tanto que um dia Elias, o profeta, disse: olha, ou você serve a Deus ou serve a Baal. Então diz a palavra de Juízes 19:22: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial. Quem era Belial? Era Belzebu. Será adorado, olha, o bruxo de Belial, os filhos de Belial. Portanto, isto são deuses que sempre intentaram, através das suas culturas e dos seus povos, macular a vida do povo de Deus. Mas você sabe que existe um outro junto ao inimigo, cujo nome é Mamon. Mamon aparece originalmente com a expressão riqueza. Olha o que diz Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Esta palavra original, mamonon, do original é mamon. Então, Lucas 16:13 volta a falar: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um, amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a riquezas. No original, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon, o que é? Como é que este Deus se expressa? Gerando, através de setas, dardos, sentimentos, emoções, uma cobiça egocêntrica que vai se apossando do homem até que o afasta de Deus. Isto é dramático. Quando um homem possui alguma coisa e é um espírito de Mamon que está na realidade, naquela relação, essa coisa passa a possuir a pessoa. Então Jesus está dizendo, como são dois senhores, atenção, ele não disse, Mamon, riquezas, cobiça, egocentrismo, isso aí é um espiritinho aí, um espíritozinho aí, debaixo de ponte. Não, ele disse, são dois senhores. É um senhor também, como Jesus é um senhor, ele é um senhor. Então diz que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Então, é possível servir a Mamon no lugar de servir a Deus? É possível. Ou a pessoa serve a Mamon, ou serve a Deus. Agora, o que é impossível, e é isso que eu quero passar a esta seleta audiência, é que é impossível você ser um crente e ao mesmo tempo servir a Deus, mas ser dominado por um espírito de cobiça e de egocentrismo chamado Mamon. Porque ou você se devotará a um e desprezará o outro, ou você aborrecerá um e amará o outro. Ou é você leal a Jesus, fiel a Jesus, e então despreza Mamon, porque não há como você servir 50% a Deus e 50% a Mamon. Ou é o Espírito Santo que te convence a ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, a dar os teus talentos, a servir com o teu tempo, com as tuas habilidades a Deus, ou é o espírito de Mamon que te transformará num homem, numa mulher egoísta, egocêntrica, cobiçoso. Então, Mamon, na transliteração do aramaico, mamona, quer dizer riqueza, lucro, cobiça e egocentrismo. O que se passa na mente de alguns cristãos que se deixaram dominar por esse espírito? Na realidade eu não preciso de Deus. Eu amo e confio no meu taco. Você já ouviu essa expressão? Eu confio no meu taco. Eu confio no meu dinheiro. Eu me recordo, um senhor uma vez me disse, quando eu disse, eu sou um evangélico cristão, ele disse, o meu Deus está aqui. Essa pessoa está dominada por Mamon, pela cobiça, pelo egocentrismo. Então, dinheiro, amados, tem um espírito. Ou o dinheiro é envolvido com Deus, ou ele é envolvido com Mamon. Não há como você servir a Deus e servir a Mamon, e ser cobiçoso e ser egoísta. E você sabe, eu trato desse assunto sempre com muito respeito, porque não quero ferir susceptibilidades, e como sou uma pessoa muito ética, mas eu tenho que lhe dizer coisas que são verdadeiras para você fazer um balanço disto aqui. Todas as vezes que você vir um crente discutir contra o que Deus diz, a respeito especialmente de dinheiro, pode ser talentos, dons, habilidades que Deus deu, afinal tudo o que temos é dele, mas mormente, quando você vê uma pessoa dizer, mas eu não concordo com o dízimo. Amado, vou lhe dizer com mão sobre a Bíblia da experiência de muitos anos, que isso vos traz segurança. Esta pessoa está dominada pelo espírito de Mamon, pelo espírito de cobiça.
por um espírito de egocentrismo que não pode nem cabe na relação com Deus. Então, se o nosso dinheiro, os nossos talentos, os nossos dons se submetem a Deus e aos propósitos de Deus, isto quer dizer que o meu dinheiro, os meus dons, os meus talentos têm o Espírito de Deus. Este dinheiro submetido a Deus, o talento, o dom, o tempo, se multiplica. O devorador não tem vez. O gafanhoto é repreendido. O dinheiro é abençoado por Deus. O Espírito de Deus é que move o coração. É o Espírito de Deus. Agora, se o nosso dinheiro, nosso talento, nossos dons, nossas habilidades não estão submetidas a Deus, agora vem aqui o que eu lhe quero mostrar. Estarão submetidos a Mamon. Você sabe que há pessoas que passam 10, 20, 30, 50 anos na obra de Deus, dominados pelo egoísmo, pelo egocentrismo, por Mamon, pelo Deus da riqueza. Elas querem e acham que estão servindo a Deus, mas esta área não. Eu me recordo de um irmão que eu tenho muito apreço, começou a frequentar a nossa igreja com a esposa, e 1 mês, 2 meses, ele foi aguentando, 3 meses, até que o 5º ou 6º mês, disse: não, eu não aguento mais isto aqui. Todo dia este homem está falando de que tem que dizimar, e foi-se embora. Teve 12 anos fora da igreja. E ele voltou e me disse: apóstolo, agora é que as coisas se tornaram claras, agora é que eu pude compreender que eu estava ouvindo uma outra voz, que não era a voz do Espírito Santo. Eu estava ouvindo a voz de quem? De Mamon. Mamon. Então Mamon quer possuir as pessoas. E aí você sabe, uma pessoa possuída pelo egoísmo, pelo egocentrismo, ela manipula, o espírito manipula a pessoa, o dinheiro manipula a pessoa. Mamon é um espírito do mundo, é um espírito mentiroso, porque Mamon quer governar o povo de Deus, quer que o adorem. Mamon quer tomar o lugar de Deus e o lugar da palavra que é útil, que ensina, corrige, admoesta. Ele quer tomar o lugar disso. Por isso é que quando eu vejo uma pessoa que diz assim: o meu tempo, meus talentos, meus dons, as minhas habilidades, o meu dinheiro, não pode tocar nesta área, porque tem um pastor, tem uma irmã que vende empadão, que diz: não é nada do que o apóstolo está ensinando. Essas pessoas estão dominadas por Mamon, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu dou graças ao Senhor que desde criança Mamon nunca me dominou. Eu já contei aqui, eu pegava roupa nova, sapatos novos e dava aos meus amigos, e minha mãe me perguntava: mas você está dando coisas novas para os outros? Eu disse: mãe, eu tenho 10 pares de sapatos, qual é o problema de eu dar um par de sapatos? Eu tenho 20 calças, 30 camisas, qual é o problema de dar 2 ou 3 camisas? Porque Mamon nunca me dominou, nunca. Eu sempre fui generoso e doador. E isso traz frutos para a minha vida. Mamon quer tomar o lugar de Deus. O egoísmo quer tomar o lugar da generosidade. Enquanto Jesus promete segurança, liberdade, prosperidade, independência financeira, Mamon, qual é o objetivo do Mamon ao governar as pessoas? É arruinar a pessoa. Porque ele sabe, o homem só colhe o que semeia. Se o homem não semear, não colhe. Pronto, está aí a ruína da pessoa. Mamon é um espírito de oposição a Deus. Então, dinheiro e Mamon não são sinônimos. Atenção. Dinheiro e Mamon não são sinônimos. O problema é o espírito desse dinheiro se me domina. Aí é Mamon. Paulo explicou isso de forma
gloriosa quando ele disse em 1 de Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro que é mau, é o egoísmo, é mamon, é o egocentrismo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, olha aí mais uma vez, mamon. O que acontece quando uma pessoa é dominada pela cobiça? Se desvia da fé. Se desvia da fé. E depois, como mamon passa a dominar a pessoa, diz que ela se atormenta com muitas dores. Todas as pessoas que se afastaram daqui por causa das questões de dízimo e oferta, todos vivem atormentados, todos. Então é muito bom nós refletirmos sobre isto, porque às vezes a pessoa inconsciente, é inconsciente. Não, agora você não pode dizer mais que é inconsciente. Tenha consciência desta verdade. Diz que o amor do dinheiro, quando o dinheiro me possui, eu vou lhe dizer, é uma das coisas que o pastor tem que ter muito cuidado. Mamon é terrível, é o amor do dinheiro. Então, o amor do dinheiro possui, domina o homem. Ele é a raiz de todos os males. É um amor idólatra, é um amor de avareza, é um amor de cobiça, é um amor de egoísmo. Você vê aí as notícias aí do Lava Jato. Para que a pessoa precisa ter 300 milhões no banco? Ela vai viver 50 vidas e não gasta. Não gasta. O indivíduo que tem hoje 2 milhões, já vive o resto da vida tranquilo, não precisa de nada nem de ninguém. O indivíduo põe 100 milhões de dólares numa conta, mais 50 milhões de outra, mais 30 milhões de outra. Você percebe que não é humano. É um espírito dominador, egoísta, egocêntrico, dominador, que afasta a pessoa de Deus. Mamon é o oposto a Deus. Mamon é egoísta. O Senhor Deus é generoso, é doador. Mamon é enganador, mamon é sedutor, luta contra os princípios cristãos. E o pior é quando alguém está debaixo de pressão, mamon quer tomar o lugar de Deus. Ele diz assim: cuidado, seja cauteloso, cuidado, não dê o seu dízimo, porque isso vai te fazer falta. Quando é exatamente o contrário, é através do dízimo que Deus diz: eu abro a janela do céu. Você está entendendo isso? Como diz o jovem da igreja, sacou? Então, outra coisa que eu tenho que alertar a igreja, amado, nós temos que ter muita cautela quando alguém oferece lucros fáceis. Hoje existem negócios bons, de multinível, mas existem negócios muito maus, de multinível, que prometem fundos, lucros. Você semeia R$1.000, um mês depois você abre a tua conta, você desmaia, tem 10. Você quebrando o espírito de mamon. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do Turbomil de Vila Emília e Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.